Hoje o nosso tema é o seguinte: Deus batalha por nós, Deus batalha pelos seus, Deus luta por nós, né? Nunca lutamos sozinhos, o Senhor está sempre, sempre, sempre cuidando da gente, sempre, em todas as situações, sempre Ele está cuidando. Segundo Reis 19, lerei os versos de 1 a 7, acompanhe por favor. E aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, e de vituperação, e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, mas não há força para nascer. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaqué, a quem enviou o seu senhor, rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías lhes disse: assim direis a vosso senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que colocarei neles um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Até aí, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, obrigado pela leitura que fizemos da Tua palavra, pelo culto que estamos prestando ao Teu nome. Este é um momento santo e sagrado, é um momento, ó Deus, maravilhoso, onde nós abrimos a Tua palavra e a estudamos e aprendemos e vemos nela a Tua autoridade, o Teu poder, Tua presença e companhia, sem as quais nós não podemos viver neste mundo, Deus amado. Pedimos que o Senhor abençoe esta hora aqui, abra o nosso entendimento e nos ajude a discernir, a compreender e a aprender que o Senhor batalha pelos seus. Com isso nos dê paz, descanso, de espírito, tranquilidade, por sabermos que o Senhor cuida dos que no Senhor esperam. Abençoe este momento, Pai, que a Tua palavra encontre guarida nos corações de todos os que ouvirão esta mensagem. Em nome de Jesus, amém. Viver, meus irmãos, é lutar. E é verdade. Viver, anote aí, que você vai ter isso para o resto da sua vida. Viver é lutar. E a luta é diária. Uns lutam para permanecer vivos. Ainda hoje eu recebi um pedido de oração no meu celular, com a foto de uma jovem senhora, lutando com câncer terminal, e alguém pedindo oração por ela, né? Então, uns lutam para permanecer vivos, né? Lutando aí contra um câncer, por exemplo. Outros lutam para sobreviver, em situações extremas, como, por exemplo, os refugiados, os venezuelanos, muitos africanos, muitos da Ásia, não é? Que estão em grande miséria, em situação muito difícil. Há os que lutam por um país melhor, né? Há pessoas que lutam por um país melhor, querem um melhor país, então elas trabalham, elas se envolvem aí na sociedade, elas participam de reuniões, participam das reuniões da comunidade, participam das reuniões aí da cúpula da cidade, porque elas querem um país melhor. E todos os crentes lutam. Todos os crentes, você é crente? Então escute lá, todos os crentes lutam contra o pecado, contra a carne, contra o diabo, contra o seu próprio ego. Todos, não há exceção. Quem não luta é porque não é crente.
todos, sem exceção, lutam diariamente. Sabe por quê? Porque viver é lutar. E a gente precisa aprender isso logo, né? Antes que o nosso inimigo ganhe forças. Ezequias, meus irmãos, soube bem o que é isto. É o texto que nós temos em mãos aí, que acabamos de fazer a leitura. O versículo 1 do capítulo 19 diz o seguinte: e aconteceu que Ezequias, ou tendo o rei Ezequias, então preste atenção no Ezequias. Ezequias foi rei em Jerusalém, capital de Judá. Capítulo 18, versículo 1 nos mostra isto. Dos 20 reis que reinaram em Judá, ele foi, dos 2 que foram bons, um deles. E por que ele é considerado um bom rei? Porque ele temeu a Deus, é o que diz o capítulo 18, versículo 3. E fez Ezequias o que era reto aos olhos do Senhor, temeu ao Senhor, conforme Davi seu pai. Então, Ezequias, ele foi um bom rei, porque ele temeu a Deus. E temendo a Deus, ele fez reformas no reino. Ele fez um bom trabalho no reino. Ele fez um bom trabalho de trazer de volta o povo que estava disperso, para cultuar, para adorar, para servir e para viver para o Senhor. Então, deixe-me alistar para você algumas coisas que ele fez. O que eu vou dizer está lá no capítulo 18, dos versos 4 ao 8. E você pode ler depois com calma. Mas diz lá assim, primeiro, ele purificou o templo. Pelo fato de Israel ter feito pactos com as nações inimigas e pagãs, aquelas nações encheram o templo de idolatria. Mas quando ele sobe no governo, ele purifica o templo, ele tira esses ídolos, não é, de dentro do templo. É interessante, irmãos, que no decorrer da nossa vida, nós temos que prestar atenção nos ídolos que vão subindo, que vão adentrando ao templo do Senhor. Facilmente em nosso coração sobem ídolos. Facilmente na nossa vida, não é, sobem impostores, falsos deuses querendo tomar o poder. E às vezes eles são coisas corriqueiras, como pessoas, como recursos, como bens, como cargos, não é? E eles querem subir e tomar o nosso coração. Ezequias purificou o templo. Será que de quando em quando não fazemos bem em olhar para o templo do Senhor hoje, que são os nossos corpos, e realmente fazermos uma purificação, observarmos aquilo que está tomando o lugar de Deus e dizer, não, isso não deve ficar aqui? Então ele purificou o templo. Segundo, ele apegou-se ao Senhor. O versículo 6 do capítulo 18 diz, realmente, porque ele se apegou ao Senhor. Olha só, o versículo 6 também diz que ele seguiu o Senhor. O versículo 6 ainda diz que ele guardou os mandamentos do Senhor. No versículo 7 do capítulo 18 diz que ele não serviu os inimigos do Senhor, não se submeteu por um tempo. E no versículo 8 diz que ele lutou contra os inimigos do povo de Deus e restaurou o domínio da terra ao povo do Senhor. Então, por ele ter realmente se voltado para Deus, pensado no povo de Deus, nas coisas de Deus, no templo de Deus, ele, a Bíblia diz, foi um bom rei. Alguém que teve a visão de se voltar para o Senhor. Irmãos, Ezequias podia ter seguido por outro caminho. Antes dele, vários reis subiram no trono e estavam levando a vida de qualquer jeito, o povo estava longe do Senhor. Ezequias podia simplesmente subir no trono e dar continuidade. Já que está todo mundo fazendo assim, vou fazer também. Era uma questão de escolha, de decisão pessoal. Era uma questão dele andar pela direita ou andar pela esquerda. Mas ele tomou uma decisão sábia, não é? A nossa vida, meus irmãos, é feita de escolhas diariamente. Quando você veio para a igreja, ou quando você sai para o seu trabalho, você vai no guarda-roupa e você vai ter que escolher uma roupa lá para sair para a rua. E você vai ter que decidir se aquilo que você vai vestir, você quer que glorifique a Deus,
ou se você quer que aquilo chame a atenção das pessoas para você. Você vai ter que tomar uma decisão. Não é? É uma escolha que você vai ter que fazer naquele momento ali. Porque a nossa vida é feita de escolhas, dia após dia. E nós todos somos responsáveis por elas. Com frio e tudo, você teve que tomar uma decisão. Vou na igreja ou fico em casa vendo o jornal? Ou pego uma coberta e fico no sofá? Você teve que tomar uma decisão. Era uma escolha que você ia fazer. E graças a Deus que vocês tomaram uma decisão sábia de vir para o culto. Não é? Até porque aqui dentro está até quentinho. Não é verdade? O calor do povo de Deus aquece, né, a nossa vida pessoal também. Então veja, Ezequias, ele foi um bom rei, porque soube tomar a decisão para o lado do Senhor. Todos os dias você vai tomar decisões. Pense bem, porque as consequências também existirão. Então, tendo Ezequias, é o que diz o capítulo 19, tendo Ezequias ouvido isto, o quê? Tendo o rei Ezequias ouvido isto o quê? Isto que está no capítulo 18. Porque o versículo 1 do capítulo 19, tendo Ezequias ouvido isto o quê? Aquilo que está no capítulo 18, nos versículos anteriores, não é? Então, no capítulo 18, versículos de 19 até o 36, o rei assírio, ele se levanta com seu exército, e ele marcha e invade Israel, conquista Israel, e depois de Israel, ele marcha para conquistar Judá e a sua capital, Jerusalém. Não só isto, não é? Ele afronta Deus. Ele afronta o Senhor literalmente. Deixe-me ler pelo menos um trechinho aqui das palavras de Rabsaqué, a representante do rei lá. Capítulo 18, versículo de número 18. E chamaram o rei, e saiu a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaqué lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei da Síria, que confiança é esta em que você confia? Você diz, há conselho e poder para a guerra. Em que, pois, agora você confia e contra mim te revoltas? Você confia naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual se alguém encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe afurará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que neles confiam. 22. Se porém me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-eis 2.000 cavalos, se puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos do meu senhor? Confias tu, pois, no Egito? Agora, pois, subi eu, porventura sem o Senhor, contra este lugar, para o destruir? O Senhor me disse, contra esta terra, sobe e destrói-a. E ele vai continuar descrevendo ali e blasfemando contra o Senhor. E ele blasfema contra o Senhor, não é? Então, quando Ezequias ouve isto, essa palavra de invasão, de blasfêmia, de que o rei da Síria está bravo, não é? De que ele está afrontando a Deus, Ezequias, no capítulo 9 a 19, verso 1, diz que ele rasga sua veste, cobre-se de saco e entra na casa do Senhor. Ele está com medo. Ele está com medo, não é? Ezequias está com medo. Por que Ezequias está com medo? Lembra que eu disse que ele foi um bom rei e não se submeteu aos inimigos do Senhor. Ou seja, quando ele sobe no trono, Judá e Israel, todos estavam subjugados pelo rei da Síria. Mas quando Ezequias sobe no trono, ele diz assim, não, acabou aqui esse subjugamento. Não vamos pagar mais imposto nenhum ao rei da Síria, nós somos independentes, vamos viver para o Senhor e ponto
final. Só que quando Ezequias faz isso, ele causa no coração lá do rei da Síria uma grande ira. Então ele vem para cima com tudo. Vem para cima com tudo, não é? Porque ele havia deixado de pagar o imposto. E ele vem para cima com tudo. No entanto, o capítulo 18, versos 13 ao 18, vai nos dizer que quando ele vem com tudo, o Ezequias, ele então fica realmente amedrontado. Veja lá, por gentileza, não é? O capítulo 18, versículo 13. Abra isso, mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe a leitura. Porém, no 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim. Tudo o que me impuseres, levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e na casa dos tesouros do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, e de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Então, veja bem o que está acontecendo aí, para você acompanhar bem, entender bem, não é? Quando Ezequias disse: não, nós não vamos ser mais subjugados pelo rei da Síria. O rei da Síria não gosta disso e vem como uma avalanche para cima deles. Aí o rei Ezequias fica com medo. Ele cede, infelizmente. E ele cede, diz: não, tá bom, o que você quer? Aí diz: não, eu quero tanto de imposto, atrasado, mas tanto disso, eu quero um valor X de imposto. Ezequias, com medo, porque está acuado dentro de Jerusalém, pega dos seus próprios tesouros, pega dos tesouros do templo, tira o ouro do templo e manda ao rei da Síria. Esta fraqueza de Ezequias vai lhe custar a doença do capítulo 20. Sabe por que no capítulo 20 ele fica doente de uma hora para outra e quase vai à morte? Porque ele fraquejou nesse momento. Ele deveria ter continuado a seguir e servir o Senhor, devia ter confiado que Deus ia dar vitória para ele, mas na hora da pressão, ele recuou. Na hora da pressão, ele deu um passo para trás. E essa fraqueza, essa queda vai lhe trazer consequência séria. Essa queda vai fazer ele ir para cima de uma cama, não é? E ficar doente, ainda que Deus vai livrar, ajudar. Mas ele vai ter uma consequência séria. Irmãos, às vezes nós imaginamos que ceder um pouquinho aos caprichos desse mundo vai ajudar a gente a continuar caminhando bem. Às vezes a gente pensa assim: eu vou fazer esse pecado só essa vez. E acha que vai estar tudo resolvido. Mas sabe, o diabo nunca se satisfaz com uma migalha. Não é? A linguagem bíblica é que ele rouba, destrói e também mata. Ele não quer só um pouquinho. E se a gente cede um pouquinho, aí ele vai querer tudo. Aí ele vai querer tudo. O diabo é astuto. Não é? A gente pensa às vezes como aqui o rei Ezequias dizendo: não, tá bom, eu vou ceder, vou dar o que ele quer e ele vai embora. A Bíblia nunca ensinou a gente a ceder para o diabo. Nunca ensinou a gente a ceder para o pecado. Nunca. A Bíblia manda a gente ser firme, corajoso, enfrentar a realidade. Mas ele vai, nesse momento aqui, enfraquecer. Não é? Ele vai ceder. E ele cede. Aí ele pensa assim: bom, agora já deu ouro, ele vai embora. Veja o que está escrito no versículo 17 do capítulo 18. Olha aí na sua Bíblia. Capítulo 18, versículo 17. Contudo, o rei da Síria enviou a ele Tartã, Rabsaris, Rabsaqued, Laquis, com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém, e subiram e vieram, e subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto, a piscina superior, que está junto ao caminho, no campo do lavandeiro. O rei da Síria não se contentou com aquele ouro e prata. Ele cedeu, então agora nós vamos tomar tudo. Ele cedeu, agora nós vamos invadir mesmo. Veja, ele cercou com um grande exército a cidade,
que ele queria? Ele queria humilhar, ele queria escravizar, ele queria impor o terror e o medo, ele queria enfraquecer a confiança do povo de Deus em Deus. Na verdade, ele queria ser o próprio Deus. É isto que Ezequias ouviu. E diante disso, sua fé, ficou desfalecida. Tanto que, no versículo 3 do capítulo 19, ele diz assim, assim diz Ezequias, este é um dia de grande angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, mas não há força para nascer. Sabe, a mulher fica esperando o bebê durante 9 meses, e ela vai no médico tantas vezes, e ela toma os cuidados, e ela toma os remédios, ela faz todos os exames, e a gravidez vai indo bem, e vai indo bem. Só que quando chega na hora do parto, que a criança tem que nascer, não nasce. Não nasce. Ela não tem força para empurrar essa criança para fora. É isso que Ezequias está dizendo. Ora, nós lutamos, nós batalhamos, nós resistimos, não é? Eu paguei o imposto que eles queriam, mas agora nós somos pequenos, e o exército é muito grande, eles cercaram Jerusalém, era hora da gente batalhar, mas nós estamos sem força, nós estamos sem coragem, nós estamos desanimados, nós estamos enfraquecidos. Meus irmãos, às vezes a gente é assim. Às vezes a gente é assim, não é? De repente a pressão vem lá no seu trabalho, de repente a doença bate à sua porta, de repente você sofre um acidente, de repente você, algumas pessoas estão pressionando você para tirar você do caminho, às vezes um conflito, não é? Dentro da própria igreja acontece, não é? Muitos problemas vêm, muitos adversários surgem. Então era a hora da gente batalhar, era a hora que eu devia orar, mas eu não tenho força para orar. O filho chegou a hora de nascer, mas não tem força para nascer. Era a hora que eu deveria ler mais a Bíblia, me apegar mais à palavra, comer mais a palavra de Deus para eu estar mais forte. Mas eu não tenho ânimo para ler a Bíblia. Olha quantas vezes eu já ouvi isso. Quantas vezes? Perdi a conta já. A pessoa está desanimada, você vai visitar, aí a gente pergunta, né? Irmão, irmã, você está lendo a sua Bíblia? Pastor, eu não tenho ânimo. Mas era justamente na hora que tinha que ter. É justamente na hora que precisava ler. É na hora que o desânimo bateu, é na hora que a dificuldade veio, que a pessoa tem que se apegar com o Senhor, mas não há força para nascer o bebê. Não é? É a hora que eu devia cultuar ao Senhor, está na igreja, está servindo ao Senhor, mas não há força para cultuar. É a hora que eu devia abraçar a causa de Deus e servir, mas não há força para servir. É a hora que eu devia disponibilizar meus recursos para contribuir na obra de Deus, mas eu não tenho fé para contribuir. Veja o que Ezequias fez. Ele rasgou, cobriu-se e entrou na casa do Senhor e enviou o mensageiro. Eu fico pensando aqui, que a Bíblia diz que ele rasgou, cobriu-se, que é sinal de humilhação, e entrou na casa do Senhor. Eu fico esperando, está escrito assim, e deu-se a orar, e a buscar, e a jejuar, e a clamar, e a suplicar. Mas ele não faz isso. Sabe o que ele faz? Conforme o nosso texto aí, diz o versículo 2, então enviou a Eliaquim o mordomo, e a Sebna o escrivão, e os anciãos e sacerdotes cobertos de pano e saco, ao profeta Isaías. Ele está tão cansado, frustrado, com medo, que ele não consegue ele mesmo, por ele mesmo. Então ele disse, não, vai lá o profeta Isaías, vai lá e faz o quê? Fala para o profeta Isaías que nós estamos numa situação difícil, nós precisamos lutar, mas não temos força. Não temos força. E aí ele vai. E aí o versículo 4 diz assim, bem pode ser que o Senhor teu Deus, Isaías, não era o Deus de Ezequias também? Mas você sabe quando a pessoa está bem enfraquecida, ela diz assim, irmão, ora por mim. Quando ela deveria orar. Mas ela está frustrada mesmo. Então ela ora por mim. Mas ela também tem que orar. Ela também tem que clamar. E ele disse, quem sabe o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabizaque, a quem enviou o seu senhor rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faz oração, Isaías. Ora, Isaías.
Quase que Ezequias aqui é chamado do crente 6 horas. 6 horas por mim. Porque eu não estou conseguindo orar. Eu não estou aguentando a pressão. Então veja, ele rasga as vestes, cobre-se de pano de saco e cinzas, entra na casa do Senhor, envia mensageiros ao profeta Isaías, não é? E que contou a Isaías a fraqueza em que eles estavam, e pede que Isaías interceda por eles. No fundo, irmãos, Ezequias tem uma esperança, que talvez seja a esperança que você nutre no seu coração. É a esperança de que Deus estava vendo as blasfêmias, a afronta e o mal que o rei da Síria estava causando a eles. Ele tem essa esperança. Será que Deus ouviu? Será que Deus está vendo o que está acontecendo? Quantas são as vezes que a gente não pensa a mesma coisa, não é? Quantas são as vezes, de repente você dentro da sua casa está sofrendo lá um desprezo por parte da sua família que não serve ao Senhor. De repente você está lá no seu trabalho, alguém está tentando puxar o teu tapete, está falando mal de você pelas costas. Aí você fica assim, eu não posso revidar. Será que Deus está vendo? Será que o Senhor está ouvindo dessa situação? Então, no fundo, ele tem uma esperança. Muitas vezes, nós também temos essa esperança. Não é? Como o Ezequias tinha aqui nesse momento. Na verdade, irmãos, né? Ezequias tem uma esperança e essa esperança ela é concretizada. Porque Deus vai dizer, a partir do versículo de número 10 até o 13, o seguinte: assim falareis a Ezequias, capítulo 19, verso 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Ezequias fica pensando, será que Deus ouviu isso? Essa blasfêmia, não é? Meus irmãos, Deus vê e ouve todas as coisas. Fica tranquilo, fica em paz. Deus sabe o que você passa todos os dias. Deus não é alheio, Ele não é um Deus que nos criou e nos abandonou aqui. Ele não é um Deus que nos salvou e disse, agora você se vira por si mesmo. Não, nosso Deus anda conosco todos os dias, em cada situação. Não é? Em cada situação. O capítulo 19, versículo 6 e 7, não é? Capítulo 19, versículo 6 e 7, nos dizem assim: e Isaías lhes disse: assim direis a Ezequias, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eu vou colocar nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, voltará para a sua terra, e o farei cair sob a espada na sua terra. Fica em paz, não é? Então os servos de Isaías voltam para Ezequias e dizem exatamente essas palavras. E essas palavras são palavras de encorajamento. Então eles chegam lá e falam assim: Ezequias, nós falamos com Isaías, e ele orou ao Senhor, e Deus ouviu a oração. E Deus disse para você ficar tranquilo, que ele não vai permitir que Judá seja invadida, ele não vai permitir que o rei da Síria tome e mate a nossa nação, porque ele é quem peleja por nós. E muitas vezes é importante alguém lembrar, irmãos, dar uma palavra de encorajamento, que a gente não está sozinho, que nosso Deus luta por nós, que nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que nosso Deus é aquele que está atuando realmente nas nossas vidas. Quando Ezequias ouve isto, olha o que diz o versículo 15 agora do capítulo 19. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor Ezequias e as estendeu perante o Senhor. Daí ele vai fazer o que ele não fez antes. O que ele fez? E orou Ezequias perante o Senhor e disse. Por que ele consegue orar agora? Porque agora ele recobrou ânimo, porque agora ele recobrou forças, porque agora ele teve uma palavra de ânimo, de esperança. Ele diz: ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, inclina, Senhor, o teu ouvido, ouve, abre, Senhor, teus olhos e vê.
ouve as palavras de Senaqueribe que ele enviou para afrontar o Senhor. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, lançaram os seus deuses no fogo, porque deuses não eram, mas obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Deus. Só tu és Deus. Irmãos, que diferente esse Ezequias daquele primeiro. Que diferente. E assim é muitas vezes. Nós estamos passando por um momento difícil. Deus usa um irmão para ir até nós. E nesse momento aqui é muito importante, irmãos, a gente lembrar do que diz Provérbios. As palavras ditas no seu tempo são medicina para a alma. São medicina para a alma. É aquela pessoa que sabe chegar, sabe aconselhar, sabe animar, sabe ajudar a pessoa a olhar para o alto, olhar para o Senhor, olhar para a frente, não é? Olhar para o Deus Todo-Poderoso. Então, Ezequias, ele recobra ânimo, aí ele ora, aí ele confessa, aí ele entrega-se, e Deus diz assim: buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E agora eu quero terminar essa mensagem dizendo que o Deus Todo-Poderoso realmente ouviu a oração e fez o que havia prometido. Veja o que Deus fez, a partir do versículo de número 20. Acompanhe ele que eu vou mencionar aí no texto sagrado, então acompanhe na sua Bíblia aí. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, o que está escrito na sua Bíblia? Eu ouvi. Eu ouvi, Ezequias, eu ouvi. Ok? Irmãos, nosso Deus ouve a oração. Ele ouve a oração. Confire no que a palavra diz. Versículo 21. Esta é a palavra que o Senhor falou dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. Ou seja, rei da Síria, Deus zomba e despreza a sua palavra. Você blasfemou dele, mas ele diz assim: coitado desse pobre rei. O que é um rei da Síria? Versículo 22. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Foi contra o Santo de Israel. Então Deus se impõe. Não foi contra qualquer Deus de pau, madeira e pedra. Foi contra o Deus de Israel. O Deus Santo de Israel. Então Deus se impõe. Deus se impõe. Versículo 23. Por meio dos teus mensageiros, afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros, subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e eu cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Versículo 24. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas dos meus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. Então Deus está dizendo assim: olha, Senaqueribe, você disse que você fez tudo isso aí, ó. Você foi lá no Egito e destruiu. Você passou pela terra e feriu as águas. Deus está dizendo: você só fez isso porque eu mandei que você fizesse. Eu ordenei que você fizesse. Eu determinei que você ia fazer isso. Senaqueribe pensava que estava no controle, mas na verdade era Deus quem estava no controle. Versículo 25 diz assim, e confirma o que eu acabei de dizer: porventura não ouviste que já dantes fiz isso, e já desde os dias antigos eu o formei? Agora, porém, o fiz vir, para que você fosse reduzido a cidades fortes e a montões de deserto. A montões de deserto. Deus está dizendo: eu sou Deus, Senaqueribe, sobre a sua vida. Você só fez porque eu ordenei. Por isso, irmãos, nenhuma circunstância foge ao controle de Deus. Mesmo o diabo não passa de um cão raivoso na coleira do Deus Altíssimo. Mesmo o diabo. E no versículo 25 ele conta tudo, não é? Ele conta tudo. Ele diz: olha,
realmente, desde os dias passados, eu projetei isso, que você seria usado por mim para disciplinar Israel. Mas em Judá, em Jerusalém, você não vai tocar. Verso 27 e 28. Porém, o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim, eu sei. E por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua revolta que subiu aos meus ouvidos, porque você blasfemou de mim, eu vou meter um anzol no teu nariz, eu vou colocar um freio na sua boca, e você vai voltar pelo caminho de onde veio, e isto será um sinal. E Deus descreve ali. E Deus descreve ali o sinal, não é? Então Deus limita, Deus mostra a Senaqueribe, você está sob o meu controle, e você vai voltar e não vai tocar em Judá, e você vai morrer na sua terra. Deus limitou Senaqueribe. Veja os versos 32 e 33, por gentileza. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrarás na cidade, não lançarás nenhuma flecha lá, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho que você veio, você vai voltar. Nesta cidade você não vai entrar, diz o Senhor. Meus irmãos, a crise, a doença, a desavença, os vícios têm limite. Limites estabelecidos pelo próprio Deus. Deus que cuida. É Deus quem permite aquela doença. É Deus quem permite aquele problema. É Deus quem permite aquela situação até um limite. Não é o que diz 1 Coríntios: não veio sobre vós tentação humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Pelo contrário, junto com a provação, tentação, dará a ele também o escape. Dará também ele o escape. Verso 34, Deus batalhou então por Judá. Porque eu ampararei a esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Versos de 35 a 37, Deus vence o Senaqueribe. Diz lá: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Você já pensou uma coisa dessa? Você já pensou uma coisa dessa? É por isso que o texto sagrado no Antigo Testamento diz assim: lutando o homem contra o homem, um outro homem intercederá por ele. Mas lutando o homem contra Deus, quem é que vai interceder por ele? Ah, irmão, quando Deus levanta o seu cajado, quando Deus levanta a sua vara, quando Deus levanta o seu chicote, a sua chibata, ai de quem o afrontou. Pelo caminho que entrou, vai sair. 36, então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nimrod, seu Deus, Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o mataram à espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararate, e um de seus filhos reinou em seu lugar. Sabe por quê que aconteceu isso? Porque Deus batalha por seu povo. O exército de Judá era desse tamanhozinho. O da Síria era gigante. Mas Deus batalhou pelo seu povo. Talvez você se sinta um anão diante dos problemas que você tem vivido recentemente. Mas confie no Senhor. Ele ouve, vê e Ele jamais desampara os seus. Termino esta mensagem. Escolha o certo. Tome a decisão de servir a Deus, de pagar o preço. Espere lutas por isto. Porque viver é lutar. Não ceda aos caprichos desse mundo, nem um pouquinho. Acredite em Deus. E pela fé, veja os livramentos do Altíssimo. Veja o livramento de Deus. Veja o Senhor cuidar da sua alma. Veja o Senhor te sustentar com suas mãos. Provai e vede que o Senhor é bom. Vamos orar. Amado Deus, obrigado por batalhar por nós. Obrigado por não estarmos sozinhos em um mundo cão. Obrigado por termos o Senhor defendendo a nossa vida a cada momento de dardos inflamados do maligno. Obrigado por fazer justiça. Obrigado por não nos amparar, Senhor Deus, ou não nos desamparar
nos momentos delicados em que nós vivemos. Senhor, às vezes é um problema de dentro da família, com nossos filhos, e a gente se prostra, e fica como Ezequias, não tem força para o bebê nascer, o bebê da oração, o bebê do culto, o bebê do apego à palavra, do serviço ao Senhor, e a gente fica prostrado, e a gente quer te abandonar muitas vezes, a gente quer ir embora, e a gente quer mudar de lugar. Ó Altíssimo Deus, que tolice a nossa. Ezequias teve uma doença terrível por causa disso. Ainda bem que o Senhor o curou até da doença. Ajuda-nos, Senhor Deus, a realmente encararmos a vida, é uma luta, mas não estamos sozinhos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio. Pai Santo, obrigado pela tua palavra. Anima-nos para que nós possamos servir ao Senhor com alegria, cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Quando o Senhor Jesus chamou